Oi, oitavo ano, tudo bem? Hoje nós vamos estar falando por que os climas mudam nas diferentes regiões do mundo. É o capítulo 27 do livro de vocês, a página do livro de vocês é a 157. As esferas da Terra. Vou falar um pouquinho para você do que constitui a Terra para que vocês entendam como o clima pode mudar nessas diferentes regiões, né? A Terra, ela possui formato semelhante a uma esfera, semelhante a uma bola, né? Com as regiões polares levemente achatadas. Polares é acima e abaixo, tá? A Terra não é estática, pois, além dos seus movimentos de espaço, os continentes que compõem o planeta também estão em movimento, que a gente denomina de movimentação geológica. A Terra, ela é dividida em diferentes esferas. Eu vou falar para vocês as 4 esferas que a gente tem. Primeiro é a atmosfera, segunda é a hidrosfera, litosfera e biosfera, tá? A atmosfera, ela é a camada gasosa que envolve o planeta Terra. É composta principalmente dos gases oxigênio, gás carbônico e nitrogênio. Já a hidrosfera é a camada que compreende todos os estados físicos da água: gasoso, sólido ou líquido. Gasoso no vapor de água, o sólido com as geleiras e o líquido com oceanos, mares e águas. E nós temos também isso eu falei litosfera, né? Agora eu falei hidrosfera, agora a litosfera. É a camada sólida mais externa da Terra, formada pela crosta e a parte superior do manto. E a biosfera é toda a região do planeta que abriga vida, tá? Então nós temos esses 4 equilíbrios do planeta aí, o que a gente chama de 4 esferas do planeta: a atmosfera, a hidrosfera, a litosfera e a biosfera. Qual é a relação do clima e do tempo, né? O que é clima e o que é tempo, para que vocês aprendam a diferenciar. Clima é um conjunto de características da atmosfera que em uma localidade possui diferentes ao longo do período, como meses e anos. Esse conceito que difere de tempo, que representa as condições momentâneas da atmosfera em um determinado local, em um curto espaço de tempo, com horas, dias ou poucas semanas. O clima, ele é caracterizado pela análise de algumas variáveis atmosféricas, como temperatura, umidade, regime de chuva, vento e tudo mais. Então, o clima é um conjunto de características de uma localidade assim maior, né, e por um longo período de tempo. Já o tempo é somente momentâneo, naquele momento, naquele determinado local. Nós temos aí, com esse clima, com o tempo, a gente tem uma circulação atmosférica e a gente tem uma circulação oceânica. A circulação atmosférica a gente chama do movimento em grande escala da massa do ar, localizada na troposfera. Esse movimento ele ocorre em resposta à diferença na incidência e absorção da luz solar entre regiões distintas, tá? Essas massas, elas possuem praticamente a mesma característica de pressão, temperatura e umidade. Pode sofrer aí, em linhas gerais, de alguma forma, ventos, frente frias, que eu vou falar lá na frente para vocês o que é frente fria, para que vocês entendam o que é frente, para que vocês entendam mais um pouquinho sobre isso. O que basta vocês saberem da circulação atmosférica é a movimentação em grande escala do quê? Da massa de ar. Assim como o ar ele se movimenta, as correntes marítimas elas também se deslocam, tá? É o que a gente chama das correntes oceânicas. Então é a circulação oceânica. Elas exercem uma grande influência nas condições climáticas da Terra. Os oceanos, eles são os corpos que mais absorvem energia solar. Por quê? O nosso planeta é constituído de 70% de água. Então, nesse fato, coloca mais peso sobre eles no controle do clima global. A alteração no clima. Em razão da proximidade da linha do Equador, as temperaturas em latitude mais baixas são mais elevadas, em comparação a latitudes mais altas.
em função da maior intensidade da luz solar que incide na região equatorial. A altitude, ela influencia o clima, uma vez que quanto maior a altitude, menor a temperatura e a pressão atmosférica. Isso significa que dois locais da mesma latitude podem não apresentar o mesmo clima, pois a altitude também influencia nesse clima. A presença da vegetação também afeta muito o nosso clima, alterando a umidade de cada região. E os vegetais por meio do processo de transpiração, que eliminam grande quantidade de água para a atmosfera, tornando o ar mais o quê? O ar mais úmido, tá? Então eu falei basicamente para vocês, esse capítulo é bem rapidinho mesmo. Eu falei para vocês da circulação oceânica e da circulação atmosférica. Eu falei das 4 esferas que a gente tem no nosso planeta. Falei da diferença entre clima e tempo. E no último aí eu disse alguns fatores que podem alterar ou modificar o nosso clima, como a latitude, a altitude e a vegetação. Espero que vocês tenham entendido. Tenham uma ótima semana. Não deixem de fazer os exercícios.